Imagine que você pudesse voltar no tempo, não 100 anos, nem 1000, nem 1 milhão. Continue voltando, antes das primeiras estrelas, antes das galáxias, antes dos próprios átomos. Agora dê um passo para trás, antes do espaço existir, antes do tempo começar a correr. O que restaria? Essa pergunta acompanha a humanidade há milênios, né? Filósofos, cientistas, teólogos chegaram a respostas muito diferentes, né? Mas existe um argumento que tenta responder essa questão seguindo apenas o caminho lógico, né? Sem começar pela Bíblia e sem partir da religião. Esse é o conhecido como argumento cosmológico Kalam, né? Sua proposta é surpreendentemente simples, né? Se conseguimos a cadeia de causas até o fim, ela nos obriga a aceitar uma causa primeira. Será? Essa é a investigação de hoje, né? Tudo começa com uma observação tão comum que quase passa desapercebida, né? Olha ao seu redor, seu celular, sua cadeira, uma árvore, uma montanha. Cada uma dessas coisas começou a existir em algum momento, né? E sempre que algo começa a existir, né, nossa experiência aponta para a mesma conclusão. Houve uma causa, né? Ninguém imagina que um edifício apareça espontaneamente, nem que um computador simplesmente surja do nada, né? Nossa intuição mais básica sobre o mundo funciona exatamente assim, né? Acontecimentos possuem causa, né? Até aqui quase ninguém discorda, mas existe um detalhe que muda completamente a conversa, né? Se tudo que começa a existir possui uma causa, então a própria causa também parece depender de outra causa. E essa de outra e mais outra. Né? Se continuarmos voltando nessa sequência, chegaremos inevitavelmente à pergunta que deu origem ao Kalam. Né? A cadeia de causas pode voltar infinitamente para o passado? Né? À primeira vista, parece uma possibilidade. Talvez nunca tenha existido um começo. Né? Talvez cada causa apenas dependa uma da outra anterior. Né? Uma sequência aí sem fim. Né? Mas justamente aqui que o argumento diz existir um problema profundo. Né? Imagine uma longa fileira de peças de dominó. Cada peça cai porque outra empurrou. Né? A cena faz sentido enquanto existe um primeiro movimento iniciando toda essa sequência. Né? Agora imagine essa fila se estenda infinitamente para trás. Né? Nunca existiu um primeiro dominó. Nunca houve um primeiro impulso. A pergunta é inevitável. Como o movimento poderia chegar até a peça que caiu hoje? Né? Segundo Kalam, ele jamais chegaria, porque sem um ponto inicial a sequência nunca começaria. Isso é que os filósofos chamam de regresso infinito. Né? Uma explicação que depende eternamente de outra explicação e acaba não explicando coisa alguma. E existe uma outra forma de enxergar esse mesmo problema. Pense na própria história do universo. Né? Hoje existe porque ontem aconteceu. Né? Ontem existe porque houve um dia anterior. Mas se o número de dias para trás fosse realmente infinito? Como seria possível atravessar uma quantidade infinita de dias para finalmente chegar ao presente? Né? Essa é uma das objeções filosóficas clássicas levantada pelo argumento. Né? Se o passado fosse infinitamente longo, o hoje jamais chegaria. Né? O simples fato de estarmos vivendo nesse instante sugeriria que a sequência de eventos passados é finita. Né? Até aqui, tudo ainda pertence ao campo da filosofia. Né? E algo curioso aconteceu no século XX. A própria cosmologia começou a apontar para uma conclusão parecida. Né? Durante muito tempo, muitos cientistas imaginavam um universo eterno, né? Sem começo, sem fim. Mas essa expectativa começou a mudar conforme novas descobertas surgiam. Né? A teoria da relatividade de Albert Einstein abriu um campo para uma conclusão inesperada. Né? O universo parecia dinâmico, né? Ele não permanecia parado, estava se expandindo. Né? Poucos anos depois, observações astronômicas confirmaram exatamente isso. Né? As galáxias estão se afastando uma das outras, né? Como pontos desenhados sobre um balão sendo inflado. Né? Se hoje tudo está se afastando, então, voltando no tempo, tudo isso esteve cada vez mais próximo. Né?
até o momento em que o espaço, o tempo, a matéria e a energia pareciam concentrados em um estado extremamente denso e quente. Nascia a teoria que ficou conhecida como o Big Bang, né? Curiosamente, essa teoria não descreve apenas uma explosão, ela descreve o início da expansão do próprio universo observável, né? Mas é impressionante ainda que muitos cosmólogos entendam que o Big Bang não apenas como o começo da matéria, mas também como o começo do próprio espaço e do tempo, né? Stephen Hawking resumiu essa ideia dizendo que quase todos aceitam que o universo e o próprio tempo tiveram um começo, né? Mas existe outro detalhe que torna essa discussão ainda mais interessante, né? Décadas depois, os físicos Arvin Gordon e Alan Guth e Alexander Viken desenvolveram uma teoria que ficou conhecida pelas iniciais de seus sobrenomes, né? BGV. Né? Em termos bastante simplificados, ele sugere que qualquer universo que, em média, esteja em expansão não pode ser estendido infinitamente para o passado, né? Em outras palavras, mesmo modelos cosmológicos muito diferentes parecem apontar para algum tipo de limite no passado, né? É importante fazer uma observação. Esse teorema não identifica qual foi a causa do começo do universo, né? Nem prova a existência de Deus. Ele apenas indica que a expansão do universo parece possuir um início, né? E isso muda completamente a investigação, porque se o universo realmente começou a existir, então ele dificilmente pode ser sua própria causa, né? A pergunta deixa de ser o universo é eterno e passa a ser muito mais intrigante, né? Se o universo teve um começo, o que poderia existir antes dele, né? Se o universo realmente teve um começo, então a pergunta muda completamente. Não estamos mais tentando descobrir como o universo evoluiu após Big Bang. A questão agora é outra, né? O que pode causar o surgimento do próprio espaço, do tempo e da matéria? Né? Exatamente aqui que o argumento cosmológico Callan dá seu passo mais importante, né? Se o universo não pode ser a causa de si mesmo, então a causa precisa estar além dele, né? Mas o que significa existir além do universo? Né? Essa expressão parece estranha porque tudo o que conhecemos está dentro dele, né? Ainda assim, o argumento convida a pensar como um investigador diante de uma cena de crime, né? Como talvez nunca veja o responsável diretamente, nós podemos deduzir suas características observando aquilo que ele deixou para trás, né? E é isso que Callan tenta fazer, né? Em vez de perguntar quem é essa causa, ele pergunta primeiro como ela precisa ser, né? A primeira característica surge quando automaticamente, né? Se essa causa criou o espaço, ela não pode ocupar um lugar dentro do espaço. Caso contrário, o espaço já existiria antes de ser criado. Por isso, ele deve estar fora do espaço, né? O mesmo raciocínio vale para o tempo, né? Se o tempo começou junto com o universo, então essa causa não poderia estar esperando antes do Big Bang, porque o próprio conceito de antes depende da existência do tempo, né? Segundo essa linha de pensamento, né, ela deve existir da maneira atemporal, né? E se não está sujeita ao tempo, não envelhece, não muda e não possui começo nem fim. Ela é eterna, né? O próximo passo parece inevitável, né? Toda matéria existente faz parte do universo físico, né? Logo, se essa causa trouxe a matéria à existência, ela própria não pode ser matéria, ou pode ser material. Ela precisa ser imaterial, né? Até aqui, o argumento apenas acompanha suas próprias premissas, né? Mas existe outra característica impossível de ignorar. Pensa comigo. Pense na dimensão do universo observável, né? Centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo a centenas de bilhões de estrelas, uma quantidade inimaginável de energia distribuída pelo cosmos, né? E independentemente de como alguém interprete a origem do universo, a causa responsável por esse evento teria de possuir um poder extraordinário, né? É difícil imaginar outra conclusão. O passo seguinte é que costuma gerar os debates mais intensos, né? O Carlo afirma que essa causa também deve ser pessoal. Mas por quê?
Imagine uma realidade em que existe apenas essa causa eterna. Nem universo, nem tempo, nenhuma matéria. Se essa condição existiu eternamente, por que o universo passou a existir num determinado momento? O que explica a transição entre o estado sem criação e o estado com criação? Né? Segundo os defensores do Kalam, existem apenas duas possibilidades. Ou a causa produz seus efeitos de maneira automática, como o calor produzido pelo fogo, ou ela possui liberdade para agir. Se fosse um mecanismo puramente automático e eterno, argumentam eles, o universo também deveria existir eternamente. Né? Mas se o universo teve um começo, então parece ter ocorrido uma decisão, né? Uma escolha. Né? E escolhas, né, pertencem ao campo das pessoas, né, e não de processos impessoais. Né? Exatamente por isso que o teólogo William Lane Craig e outros filósofos defensores do Kalam concluem que a causa primeira é bem mais compreendida como um agente pessoal. Né? E, naturalmente, esse passo é alvo de críticas. Né? Há filósofos que discordam dessa conclusão e propõem alternativas diferentes. Né? Mas, dentro da lógica do argumento, essa característica surge como uma consequência das premissas anteriores. Né? E existe ainda uma última peça do quebra-cabeça. Né? Se houver uma escolha para trazer um universo extremamente ordenado à existência, essa escolha parece refletir inteligência. Né? Não estamos falando apenas de matéria surgindo. Né? Estamos falando de constantes físicas extremamente precisas, né? Leis matemáticas elegantes, um universo cuja estrutura pode ser compreendida pela mente humana. Né? Para os defensores do Kalam, isso torna mais plausível pensar em uma causa inteligente do que em um processo completamente cego. Né? Quando todas essas pistas são reunidas, o retrato começa a ganhar forma. Né? Uma realidade eterna, né? Fora do espaço, fora do tempo, né? Imaterial, né? Extraordinariamente poderosa, né? Capaz de escolher e inteligente. Né? É por isso que muitos filósofos identificam essa descrição como o conceito clássico de Deus. Perceba, porém, um detalhe importante: o argumento cosmológico Kalam não pretende demonstrar sozinho todos os atributos descritos pelas grandes religiões. Né? Ele não prova por si só o Deus da Bíblia, né? Nem responde questões sobre moralidade, revelação ou propósito. Né? Sua conclusão é mais modesta. Ele procura mostrar que existe uma primeira causa, né, cujas características lembram fortemente aquilo que tradicionalmente chamamos de Deus. É justamente nesse ponto que a investigação retorna à pergunta inicial: o que veio primeiro, a matéria ou a mente? Né? Essa talvez seja uma das maiores divisões entre diferentes visões de mundo. Né? De um lado, a hipótese de que uma inteligência deu origem ao universo material. Né? Do outro lado, a ideia de que a própria matéria, sem qualquer mente anterior, acabou produzindo consciência ao longo de bilhões de anos. Né? O Kalam argumenta que a primeira hipótese oferece uma explicação mais coerente para a origem de tudo. Né? Outros filósofos permanecem convencidos da segunda. E esse debate continua aberto. Né? Talvez essa seja a maior força do argumento cosmológico do Kalam. Né? Ele não convida o espectador apenas a acreditar. Ele convida a seguir uma cadeia de perguntas até onde ela parece levar, né? Literalmente. Né? Por quê? No fim das contas, toda investigação sobre a origem do universo desemboca na mesma questão. Existe uma explicação definitiva para a existência da realidade, ou a existência é simplesmente um fato bruto, sem qualquer causa além de si mesmo? Né? A resposta que cada pessoa der a essa pergunta não definirá apenas como ela entende o começo do universo, definirá também como ela compreende a natureza da própria realidade.